Só que ele fala uma coisa muito bonita. Também nas dezenas do rosário, não é só para a gente contemplar o rosto de Cristo, contemplar os mistérios, né, da sua vida. A gente deve ali juntar justamente esse céu e a terra. A gente deve colocar ali também as nossas preocupações, o que eu desejo ser individualmente, né, as minhas lutas pessoais, as preocupações com a minha família, as preocupações com a nação, as preocupações, né, com o Brasil, as preocupações com a igreja, as preocupações com a humanidade. Então, é justamente no rosário onde essas coisas entrelaçam. Então, a gente pode, em cada mistério, colocar as nossas intenções e, ao mesmo tempo, onde a gente está contemplando a vida de Cristo, e a gente vai juntar tudo isso no rosário, tá? Mas calma que tem coisas muito mais maravilhosas do que isso, né? Então, o que o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, queria ao escrever essa encíclica? Exortar a contemplação do rosto de Cristo na companhia da Maria Santíssima. Então, o que a gente tem que fazer quanto cristão? A gente precisa conseguir discernir, a gente precisa conseguir ver, perceber, conseguir identificar o rosto de Cristo na nossa mente, no nosso coração, nos nossos afazeres. É isso que a gente precisa conseguir fazer enquanto cristão. Ser contemplativas é justamente isso. Bem, o cristianismo, ele não é uma série de normas. Ele não se resume aos 10 mandamentos. Ele não se resume a uma série de coisas que a igreja manda, a pecado mortal, pecado venial. O cristianismo não é isso. O cristianismo é o relacionamento com uma pessoa. Então, a gente precisa conseguir se relacionar com Deus. E para a gente se relacionar com essa pessoa, a gente precisa saber que pessoa é essa. Quem é que eu estou me relacionando? E é isso que a gente precisa fazer, é discernir, conseguir descobrir o rosto de Cristo pra gente. Que não são rostos diferentes, mas a gente precisa conseguir concretizar, materializar essa pessoa de alguma forma na nossa cabeça, no nosso coração, para que a partir dali a gente consiga agir, ou seja, a partir dali a gente consiga ser um reflexo de Deus na nossa vida. A gente deve refletir o rosto de Cristo nos nossos atos. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente consegue refletir algo que a gente sabe que é. Então a gente precisa conhecer de fato a Cristo. Eu vou contar para vocês que quando eu fiz a minha crisma, eu não assisti todas as minhas aulas de crisma, porque eu já estudava doutrina já nessa época, né? Então eu fiz antes de me casar, uma semana antes de eu me casar que eu fiz a minha crisma. E aí o sacerdote me chamou para que ele fizesse tipo uma sabatina comigo para saber se eu podia de fato me crismar, né? E aí ele me fez uma pergunta, que é uma pergunta que ela martela na minha cabeça até hoje. Ele perguntou assim: eu queria que você me dissesse quem é Jesus para você. E eu confesso que eu nem sei o que respondi, muito provavelmente eu dei uma resposta meio padrão, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Salvador, Mas, por que isso fica ressoando na minha cabeça cada vez que eu faço oração? Porque, de fato, eu preciso saber quem é essa pessoa que eu estou me relacionando. Quem é Cristo para mim? O que Cristo significa, né, para mim? Com quem que eu tô falando? A quem eu sirvo? A quem eu deixo tantas coisas na minha vida para servir a essa pessoa? Eu preciso, e no fim das contas, quando a gente for para o nosso juízo particular, a gente vai se encontrar com quem? Com ele. Meio que a gente tem que conseguir olhar para Cristo e falar: ah, era esse mesmo. Era esse mesmo que eu servi a vida inteira, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, naquele livro das Virtudes, fala um pouquinho de uma história, que é uma história lendária de São Cristóvão, em que ele é um jovem que ele vai querendo servir a pessoa mais importante do mundo, quem manda no mundo, né? E aí, a princípio, ele serve a uma pessoa, depois ele percebe que essa pessoa tem medo do demônio, e aí essa pessoa fala: não, é porque ele é o príncipe desse mundo, e ele fala: então é a ele que eu quero servir.
E aí ele começa a servir ao demônio. E aí, certa feita, ele e o demônio estão andando e ele passa por uma cruz e o demônio passa longe, assim, né? E aí ele fala, uai, por que você passou? Você tá com medo? Ele falou, porque eu quero passar longe dele. Ele falou, bem, então se você está passando longe dele, significa que eu preciso servir a esse que é mais forte do que a esse meu senhor que eu tô servindo agora. Só que na hora que ele vai servir ao dono dessa cruz, digamos assim, ele encontra com um senhor e esse senhor diz que para que ele possa servir a esse grande senhor, ele precisa ficar num rio, levando as pessoas de um lado para o outro, ou seja, servindo a essas pessoas. Ele faz isso por anos e ele não sabe quem é esse senhor, esse grande senhor que ele está servindo, né? E no fim das contas, ele acaba, uma vez estava chovendo muito, ele achou que ninguém fosse querer atravessar o rio. E aí ele resolve deitar, e aí batem na cabana dele, e é uma criança, e aí na hora a criança diz que quer atravessar o rio, ele vai lá, coloca a criança no colo, e ele percebe que cada vez que ele vai caminhando com essa criança, o peso vai ficando cada vez mais pesado, né? Ele vai quase não conseguindo, ele praticamente se afoga junto com a criança, mas ele consegue chegar do outro lado, né? E aí ele consegue descobrir que, na verdade, aquela criança era o menino Jesus, era quem ele estava servindo, né? Enfim, é justamente isso, assim, bem, a quem nós estamos servindo? Isso que a gente precisa conseguir descobrir, né? Qual é o rosto dessa pessoa que eu estou servindo? É isso que se trata o cristianismo e não outra coisa. E por que eu tô falando isso? Porque justamente nessa encíclica, o Papa vai nos ajudar a como a Virgem Maria vai nos ajudar, ao rezarmos o terço, a contemplar o rosto de Cristo, a discernir o rosto de Cristo na nossa vida, né? Então ele fala, recitar o rosário nada mais é do que contemplar com Maria o rosto de Cristo. Então a gente precisa, ao rezar o rosário, pedir isso a ela, né? Que ela nos ensine a ver o rosto de Cristo, a conhecer quem é esse que a gente serve.